Muito boa noite a todos, já estamos ao vivo. Hoje vou ter a honra de entrevistar aqui em mais uma live da Chicago Educação, dessa vez Thiago Alonso de Oliveira, CEO da JHSF. Então, esperando aqui ele entrar, pedir a participação, daqui a pouco a gente já inicia, enquanto isso o pessoal está chegando por aí. A gente vai falar aí sobre as ações da empresa, os projetos da empresa, os últimos acontecimentos, falar um pouco sobre o projeto da Vila XP, também do Cidade Jardim Shops. Então tem bastante tema legal aí para a gente abordar com o Thiago, né? Se puderem falar, comentar aí também se o som tá legal, se a imagem tá legal, enquanto a gente aguarda aqui o nosso convidado. Vou até aproveitar enquanto ele não entra para já apresentar ele para quem já está aí. Depois que ele entrar, eu comento um pouco melhor sobre ele. Mas Thiago Alonso de Oliveira é diretor-presidente financeiro e de relações com investidores e membro do conselho de administração da JHSF Participações S.A., uma empresa de capital aberto aí do setor de alta renda, né, dono da Rede Fazano, com todos os hotéis, todos os restaurantes da rede, a Fazenda Boa Vista, o Shopping Cidade Jardim, o Outlet Catarina, o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo, que também fica ali próximo ao Shopping Catarina, e entre muitos outros empreendimentos de luxo, né, desse setor. Então, é uma ação que vem subindo bastante, né, teve um impacto grande da crise ali na ação, por conta do fechamento, obviamente, ali dos restaurantes e tudo mais, dos hotéis e dos shoppings. Então, a ação, assim como todas as outras aí do mercado, sofreu bastante. E agora, com o início da retomada aí, pós-crise, a ação vem subindo muito, né? Está praticamente na máxima histórica agora. Então, com certeza tem muito trabalho bom aí sendo feito por trás para a gente conseguir, para eles conseguirem chegar nesse resultado, né? Deixa eu ver só se o nosso convidado já entrou aqui. Show, daqui a pouco ele vai estar por aqui, vamos aguardar mais um pouquinho. Preparei aqui umas 9, 10 perguntinhas para o Thiago, tentar abordar vários assuntos aí em relação aos novos projetos da JHSF, falar um pouco também sobre as ações, falar um pouco da carreira dele também, sobre a trajetória dele que chegou nesse posto tão importante aí, com tantas funções dentro de uma empresa tão grande, tão importante como a JHSF de capital aberto. Ele hoje na empresa, como eu comentei, ele é o CEO, também é o diretor financeiro, relações com investidores. Então, o nosso convidado acabou de entrar na live. Esperando só ele pedir aqui a participação. Pronto. Prontinho, já estou conectando o Thiago aqui. Olá, Boa Thiago, noite. boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, consegue me ouvir bem? Eu consigo te ouvir bem. Até peço um pouco aqui desculpas pela luz, mas eu tive um probleminha aqui para me conectar e tive que conectar pelo iPad e aí a imagem não vai ficar tão legal. Tranquilo, sem problemas, tá ótimo daqui. Então tá bom. Obrigado pelo convite, estou feliz em estar aqui com vocês. Igualmente, eu que agradeço a disponibilidade. Bom, vou apresentar, agora tem mais gente, né? Vou apresentar o Thiago aqui novamente, eu estava comentando um pouco sobre você, depois partir aí para as perguntas, né? Então hoje, mais uma live aqui da Chicago Educação, eu estou hoje com o Thiago Alonso de Oliveira, né? Diretor-presidente financeiro e de relações com investidores, além de membro do Conselho de Administração da JHSF Participações, né? Para quem não sabe, a JHSF é uma empresa de capital aberto, setor de alta renda, dona da Rede Fazano, né, com todos os hotéis e restaurantes da rede,
Fazenda Boa Vista, do Shopping Cidade Jardim, do Outlet Catarina, entre muitos outros empreendimentos aí do setor de luxo. Então, seja muito bem-vindo, Thiago. Vou começar aqui perguntando sobre a sua trajetória. Eu queria que você começasse contando um pouco como você se tornou o CEO da JHSF e como é ter tantas atribuições dentro de uma empresa tão grande e tão importante, né? Visto que além aí de ser o chefe do executivo, você também comanda ali o financeiro, é responsável pela relação com os investidores, membro do conselho. Como é que você divide o seu tempo nessas funções? Sobra tempo para alguma coisa aí fora da empresa? Essa é uma boa pergunta. Primeiro, assim, eu sou um apaixonado pelo que faço. Eu gosto de trabalhar. Eu tenho o hábito de dormir pouco. Então, você acaba se disciplinando para tornar o seu dia produtivo. O primeiro ponto é esse. Agora, sem time, eu não conseguiria fazer as coisas que eu faço. Então, a empresa tem um time excepcional. E eu não falo isso por retórica, não. Assim, eu tenho muito orgulho de ser mais um dos 3.000 do time da JHSF. É um time que ele tem uma característica muito interessante. São pessoas apaixonadas pelo que fazem. E o que a gente faz, por paixão, é levar qualidade e excelência para os nossos clientes. Então, quando você está trabalhando com essa motivação de qualidade e excelência, com essa paixão por atender o seu cliente, você não percebe a longa jornada, você não percebe uma série de desafios que ter todas essas atribuições, como você colocou, aí completas. Então, por exemplo, você falou do braço de RI, né? Quer dizer, tem 3 feras lá que trabalham comigo no time de RI, a Mara, a Cleide, a Amanda, que fazem um monte de coisas, atendem investidores, cuidam do dia a dia do departamento de RI, o setor, a área financeira, né? Eu tenho o Vitor e o Renato, que são, acho que não dá para ter 2 braços direitos, né? Mas um braço direito e um braço esquerdo, mas os dois aqui com muita habilidade, que ajudam bastante na parte de gestão de tesouraria, na parte de controladoria. Tem a Glaucio, que está no planejamento financeiro. Tem um monte de gente que ajuda nesse lado aqui financeiro. Mas, por outro lado, eu também gosto desse pedaço do trabalho, olhar mais a parte da estratégia financeira e algumas até questões mais de implantação de estrutura de capital. Então, não quis largar, como eu costumo dizer, o osso ali, não. Na parte de gestão operacional, a empresa tem 3 craques, que são o Rogério, o Robert e o Vilmar, cada um deles tomando conta de uma unidade de negócios. Eu estou até olhando aqui, a Cleide está dizendo feliz em fazer parte desse time. Cleide, eu também estou feliz que você faz parte do nosso time. Então, assim, tem esses 3 caras que têm praticamente toda esses 3.000 funcionários que estão ali diretamente embaixo deles. Tem a Karine, que é quem nos ajuda com gestão e com pessoas. Tem o João, que é quem toma conta dos aspectos jurídicos. Então, assim, a gente tem um time que está muito entrosado entre si. Quer dizer, a gente tem clareza de entendimento do que primeiro, é a cultura da empresa, o que são os negócios da empresa, para onde a empresa quer ir no curto, no médio e no longo prazo. E aí, o que a gente fez? A gente pegou esse grupo da liderança da empresa e colocou praticamente todos, e aqueles que não estão no caminho de fazer parte de um partnership. Então, a gente tem não só as pessoas felizes, né, assim, por estarem realizando o que elas estão do ponto de vista profissional, mas, ao mesmo tempo, também entendendo que ali tem uma recompensa econômica de curto, de médio e de longo prazo para cada um de nós, em a gente executando os planos que o Conselho de Administração discute vamos dizer, com essa liderança, e a liderança tem como atividade, atribuição aí, fazer aquilo executar. Então, falando mais especificamente de como eu cheguei na JHSF, eu tenho aí quase 30 anos de carreira já, eu já fiz de um pouco tudo, comecei com consultoria na Pricewaterhouse, depois eu trabalhei em banco de investimento, fiz private equity, fazendo private equity eu me apaixonei por gestão de empresa, e aí foi o momento em que eu comecei a construir uma carreira, vamos dizer, mais longa em gestão de empresas.
Eu estou há praticamente 15 anos trabalhando em empresas de capital aberto e adoro essa questão também da relação com o mercado, relação com investidores, e faço isso de coração. Estou vendo que a Mara, que é outra fera, acabou de chegar aqui. Maravilha. Agora eu gostaria de entrar um pouco agora na crise do coronavírus, né? Atingiu em cheio aí tanto a economia real quanto o mercado financeiro. E as ações da JHSF caíram aí de cerca de R$ 9 para cerca de 3 aí durante a crise, com o fechamento dos hotéis, restaurantes e shoppings aí do país. No entanto, a recuperação da empresa foi uma das mais rápidas na bolsa desse pós-crise aí, né? A ação hoje praticamente na máxima histórica aí de quase R$ 10, apenas 3 meses aí depois do ápice das quedas. Quais são os principais fatores que você acredita que tem impactado tão positivamente a empresa nos últimos meses? E você acredita que o efeito de demanda reprimida aí da classe alta ainda está por vir, beneficiando ainda mais a empresa em um futuro próximo aí, com a recente reabertura da rede Fasano, dos shoppings principalmente? É legal sua pergunta. Vamos lá. Eu acho que num primeiro momento o investidor reagiu de uma maneira, eu vou chamar aqui de um efeito manada, né? Quer dizer, todo mundo correu para a mesma direção e houve uma queda muito forte do preço das ações de todas as empresas. E em momento algum, esse processo de comunicação nosso, quer com o time, quer com a liderança, quer com os clientes, quer com os parceiros de negócio, quer também com relação aos investidores, ele deixou de existir. A gente não foi se esconder atrás, vamos dizer, de uma tela. A gente veio para frente da tela e trazer para as pessoas a contextualização precisa e exata daquilo que estava acontecendo. Então, eu acho que o time soube o que fazer no momento em que começou o processo, vamos dizer, da pandemia. Os líderes souberam, cada um deles, o que tinha que ser feito. Se eu te disser que a gente colocou a empresa em home office em 18 horas, pode acreditar, porque foi isso que aconteceu. A gente se reuniu num sábado, ao meio-dia. Na segunda-feira começou o processo das pessoas entrarem em home office. Então, assim, o pessoal de RH sabia o que fazer, o pessoal de TI sabia o que fazer, cada uma dessas áreas que foram super importantes para que a gente pudesse girar essa chave muito rápido, ela aconteceu. E, ao mesmo tempo, os líderes de negócio também entenderam que a gente estava ali diante de uma situação inusitada e que a gente precisaria tomar decisões muito rápidas, assertivas e rápidas. Então, essa comunicação interna também, ela nos deu velocidade para sermos assertivos com relação à tomada de decisão ou às tomadas de decisões que nós tivemos que tomar. E o fato da empresa ela ter 4 unidades de negócios, ela também se mostrou quase que como o investidor que administra um portfólio, que às vezes tem uma ação que vai melhor do que outra, a gente teve esse efeito de compensação. Então a gente teve um trimestre muito difícil na parte dos shoppings que tiveram que fechar, mas não é porque eles tiveram que fechar que a gente não acelerou a digitalização da empresa. A parte dos restaurantes também tiveram que fechar, nós digitalizamos a parte de pedido e de entrega. E a gente viu 2 outras áreas que foram até na direção contrária. Nós acabamos de informar para o mercado que as vendas da nossa divisão de negócios imobiliários cresceu 466% no trimestre da pandemia. O aeroporto, que nós inauguramos no final do ano passado, e cuja capacidade a gente só esperava estar tomada no final do ano de 2020, ela já começou a abrir tomada. Então, nós, inclusive, estamos fazendo uma expansão. Então, assim, foi um time, ou é um time que está super entrosado, muito atento, principalmente ao cliente. A gente tem uma preocupação grande na JHSF com o nosso cliente. Então, a gente vira a empresa de ponta cabeça se precisar, mas para seguir levando qualidade e excelência para esse cliente especial. Sensacional. Tiago, em agosto está prevista aí a inauguração do Cidade Jardim Shops, né? O empreendimento novo aí de 6.500 metros quadrados no coração aí do bairro dos Jardins, né?
Pelo que eu andei lendo, vai ter um modelo ali bem disruptivo, bem diferenciado, né? Mais aberto e arejado, como se fosse uma versão de bolso ali do Shopping Cidade Jardim, né? As grandes marcas de luxo dentro, inclusive algumas que ainda nem estão no Brasil, né? Como a Aîné de la Fressange. Conta um pouco pra gente aí sobre esse projeto tão diferenciado. Vamos lá, acho que primeiro tem só uma questão aí de datas, né? A gente estava trabalhando com essa data de agosto antes do processo da pandemia. O shopping está praticamente pronto do ponto de vista de inauguração, só que não faz sentido a gente fazer a inauguração ainda com restrição de funcionamento. Então, é muito mais uma questão aqui tática do que necessariamente alguma complicação maior. Mas antes de eu falar especificamente dos shoppings, deixa eu falar do que a gente está fazendo com o nosso negócio de malls, né? A gente tem uma visão integrada do shopping com as marcas. Então, já faz quase 12 anos que a JHSF investe em ter a representação no Brasil, a exclusividade de comercialização no Brasil de uma série de marcas premium internacionais. Nós hoje temos cerca de 60 marcas internacionais, como a Chloé, Bauman. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar horas citando. Então, por que a gente foi atrás dessas marcas? Porque a gente sempre quis ter a diferenciação do produto. Então, o nosso produto shopping ele é diferente na medida que nós conseguimos colocar coisas diferentes que os nossos concorrentes dentro de um shopping center. Por que marcas premium? Porque a gente escolheu como estratégia para a empresa o segmento de alta renda. Então, eu tenho que ter um produto que conversa com o tipo de cliente que a gente busca atender como empresa. E aí, a gente veio de um processo de implantação, primeiro do Shopping Cidade Jardim, que se tornou o Shopping Fashion da cidade de São Paulo. Depois nós fizemos a implantação do Catarina Fashion Outlet, que é o maior e o melhor shopping outlet do Brasil, e não sou eu falando isso quem fala é a Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers. E dentro desse processo da gente melhorando a qualidade de como atende o nosso cliente, nós percebemos que ainda dentro da cidade de São Paulo tinha espaço para que a gente estabelecesse uma presença física no bairro dos Jardins, que é um bairro de alto poder aquisitivo dentro da cidade de São Paulo, como também é a Faria Lima, onde a gente vai ter um empreendimento em breve, como é a Cidade Jardim e como é o Real Parque. Então, por que eu estou comentando isso? Porque nós estamos construindo um eixo de presença dentro da cidade de São Paulo, nos principais bairros de alta renda, para que a gente fisicamente possa atender melhor o nosso cliente. Com o quê? Com um conteúdo exclusivo que a gente traz, que cria diferenciação para os nossos projetos. E aí, de uns 3, 4 anos para cá, nós começamos a desenhar e a implementação da estratégia digital. E a nossa estratégia digital, ela tem como lógica dar mais conforto, mais comodidade para que o nosso cliente compre ou físico ou digital, de acordo com o que for o melhor interesse dele. Então, a lógica do nosso digital é essa, de facilitar o acesso do cliente a um produto que pode estar no shopping ou pode estar em qualquer outro lugar, mas que ele recebe aonde ele quer receber. Então, em 2018, nós fomos pioneiros como empresa a ter o aplicativo de mobile commerce, que é o CJ Fashion. E o CJ Fashion, ele acabou integrando a plataforma também a plataformas de mídia social. O Instagram, o próprio WhatsApp, hoje estão integrados ao CJ Fashion. Então, no ano passado, nós montamos um time de comunicação que só tem fera, e esse time criou o CJTV. Então, o CJTV é uma televisão que produz conteúdo de cultura, de entretenimento, de comportamento, de tendências, e na medida que esse conteúdo ele é divulgado por meio do Instagram, as pessoas que estão assistindo aquele Instagram podem, por toque na tela do Instagram, já ir carregando
o carrinho dela no CJ Fashion. Durante a pandemia, nós criamos uma revista digital que foi distribuída pelo WhatsApp, e se você escolhesse um sapato daquela revista, bastava também tocar no sapato, ele já carregava o seu carrinho do CJ Fashion. Então, tudo isso é pensado em quê? Em levar comodidade para o nosso cliente. Então, é um time que pensa ferramentas de como facilitar a relação do cliente com a companhia. Tá? Então, assim, dentro dessa construção, qual é a função que o Shops tem? O Shops tem uma função de uma presença física nossa no bairro dos Jardins, num híbrido de um shopping tradicional com um shopping digital. Então, nós vamos ter lá por volta de 140 marcas dentro desse shopping, sendo 70 que vão ser puramente físicas e outras 70 que vão ser puramente digitais. Sensacional. E já tem uma nova data prevista ou vão esperar passar tudo isso? A gente ainda não tem uma data definida, vai ser muito mais função aí do calendário Covid do que qualquer outro tipo de calendário, né? Então, assim que a gente tiver uma definição, a gente vai fazer um aviso aí para o mercado para deixar todo mundo ciente. Perfeito. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre um outro grande projeto, né, que é o da Vila XP. O fato relevante saiu aí no dia 2 de julho e surpreendeu a gente aqui bem positivamente, né? O comunicado conta aí que a JHSF será contratada para, abre aspas, né, aportar sua experiência em desenvolvimento de grandes projetos inovadores, apoiando a XP Inc. na realização da Vila XP. Qual vai ser exatamente a participação da JHSF nesse projeto? Qual é a previsão de data para ficar pronto? E o que mais você pode nos contar, além do que consta ali no fato relevante? Vamos lá. Na verdade, esse fato relevante, ele fala de 3 negócios que estão contemplados num grande acordo que foi celebrado com a XP. Então, nós assinamos um memorando de entendimento, um memorando de entendimento que ele está sujeito a cumprimento de condições precedentes, o que é bem usual para esse tipo de acordo, como nós fizemos com eles. O primeiro negócio, a JHSF tem uma gleba de terra de quase 4 milhões de metros quadrados, que é vizinho ao aeroporto que nós inauguramos no ano passado, que é o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo. Dessa gleba de quase 4 milhões de metros, a XP manifestou um interesse de ter uma área de aproximadamente 500 mil metros quadrados. Então, a gente falou o seguinte, a gente tem uma relação já de algum tempo com a XP, o fundo imobiliário de shoppings da XP é sócio em todos os nossos shoppings, então a gente tem uma relação diferente com eles. Então, eu falo assim, olha, fica à vontade, escolhe dentro da área que está disponível aí, aonde vocês querem fazer a implantação da Vila XP e depois a gente demarca e vamos fazer o desenvolvimento do restante. O projeto da Vila XP, ele é um projeto de desenvolvimento imobiliário, que é um dos expertises que a JHSF tem. Então, nós acertamos também com a XP de que a JHSF vai apoiar a XP no desenvolvimento desse projeto, que é um projeto que passa por arquitetura, paisagismo, construção, tem uma série de aspectos que a gente tem isso no time, está no DNA da empresa, do pessoal que trabalha no nosso grupo de desenvolvimento imobiliário. Então, nós oferecemos esse apoio para a XP, que é o segundo negócio, e o terceiro negócio, da área remanescente, que é comercializável desse grande terreno, a JHSF vai desenvolver uma cidade sustentável, tecnológica, naquela região. E esse desenvolvimento ele pode demandar investimento financeiro. Então, nós falamos para a XP, se a gente for fazer, a gente dá a vocês o direito de preferência para que sejam os gestores de fundos que vão eventualmente aportar capital nesses projetos que a JHSF desenvolve na sequência da Vila XP. Então, assim, o que eu consigo colocar para vocês nesse momento vamos dizer, esse negócio em 3 partes, né? Onde eu acho que ele só faz reforçar o nosso relacionamento com a XP. E que não deveria soar estranho para ninguém. A JHSF é uma empresa que investe em relacionamento, a gente investe no relacionamento de longo prazo com os nossos clientes, com os nossos parceiros de negócio, com os nossos colaboradores,
e não seria diferente a maneira com que nós trataríamos um parceiro tão relevante quanto a XP é para a gente. Perfeito. E você acredita que pode ter uma influência positiva aí da Vila XP no movimento aí do Catarina Outlet, do aeroporto, que ficam bem próximos? Quais as expectativas de vocês aí em relação a essa estratégia feita tanto com a Vila XP quanto com a cidade de Jardim Shopping, que também está sendo feito aí bem ao lado do Fazano? Tem alguma relação a essa estratégia da proximidade? Assim, são razões diferentes, mas sim, tem, né? Eu acho que ter um centro de compras como é o Catarina, que está em fase de expansão, que junto dessa expansão ele vai receber um empreendimento que a gente chama de Catarina Resort, que ele é hotel e ao mesmo tempo residencial. O que a gente está fazendo? A gente está criando mais massa crítica ali naquela região. Então, o hotel ele vai atender não só o cliente do outlet, mas ele vai atender o aeroporto e ele também vai atender a Vila XP. A Vila XP vão ter funcionários trabalhando lá que vão poder frequentar o outlet, vão eventualmente morar no Catarina Resort ou vão morar nessa cidade tecnológica que a gente vai ter integrada ali nesse desenvolvimento. Então, é um processo tradicional e clássico de desenvolvimento imobiliário de uma região que ela é grande e que o entorno dessa região, ele é um entorno já bem desenvolvido. Então, assim, tem muitas casas ali no entorno. Então, tem uma lógica para tudo isso aqui que está sendo desenvolvido e não só com a Vila XP, mas tem a ver com a expansão do Catarina, tem a ver com o Catarina Resort e também com o Catarina Town. Legal. Eu dei uma olhada na prévia operacional de incorporação do segundo trimestre ali que vocês divulgaram, né? E o crescimento das vendas na Fazenda Boa Vista ali chamou, as vendas contratadas, né, na Fazenda Boa Vista chamou muita atenção, né? Uma alta de 532,4%. Quais foram aí os principais fatores que levaram a esse resultado sensacional? E eu queria saber se, na sua opinião, é sólido e duradouro isso, ou seja, deve continuar essa trajetória de crescimento agressivo Fazenda Boa Vista? Vamos lá, acho que você perguntou quais são os fatores, né? Eu acho que tem uma somatória de fatores que vale a pena a gente observar. Nós lançamos o Boa Vista Village, que é um empreendimento vizinho de muro da Fazenda Boa Vista. Então, pessoas foram lá para conhecer o empreendimento, aproveitaram, conheceram a Fazenda Boa Vista. Um é um empreendimento que está pronto, o outro é um empreendimento que vai ser construído. Então, daqui, algumas pessoas tomaram a decisão de já, vamos dizer, se antecipar e comprar no empreendimento que está pronto. Segundo ponto, que ele é importante. A Fazenda Boa Vista é um empreendimento que já tem quase 14 anos de idade. Então, ele é um empreendimento sólido, é um empreendimento maduro, é um empreendimento de que, ano após ano, ele veio entregando crescimento de valor para quem comprou imóveis na Fazenda Boa Vista. Então, esses dois fatores eles são importantes dentro dessa construção. Tem um terceiro fator que a gente não pode perder de vista, que é o fato de que o Brasil vem num ciclo de queda de taxa de juros já de quase 2 anos, quase 2 para 3 anos, né? Apesar da taxa estar muito baixa hoje, ela já vinha num patamar, vamos chamar, competitivo para o mercado imobiliário no ano passado. Então, um número que eu quero te lembrar aqui é que no ano passado as nossas vendas cresceram 189%. Então, vendo o filme, a gente já vinha assistindo que teria um efeito de crescimento dessas vendas. Então, tem um quarto item que ele é bem específico da Fazenda Boa Vista, que é o seguinte: já de uns anos para cá, a gente vinha percebendo que as novas construções, diferentes das construções que foram feitas logo no início da Fazenda Boa Vista, elas eram construções maiores de casas que a gente percebia que o nosso cliente ele estava já imaginando a vida dele em algum momento naquela casa como sua casa principal. Então, a gente, tem vários casos que a gente conhece a casa do cliente na Fazenda Boa Vista e a casa que ele mora aqui em São Paulo. Essa é a vantagem da gente conhecer bem os clientes, né? Você tem um entendimento melhor de como está acontecendo as coisas.
E nesse contexto, de que já estava indo mais dinheiro lá para a Casa da Boa Vista, vem um momento que ele é transformacional do ponto de vista do teletrabalho, da teleconferência, e que mostra para muitas dessas pessoas de que é possível morar bem, é possível compatibilizar isso com um trabalho remoto, mas, ao mesmo tempo, estando a 1 hora de distância de carro de São Paulo, ou a 15 para 20 minutos de voo de helicóptero, se você sair da Fazenda Boa Vista e chegar num escritório que fique na região da Paulista ou na região da Faria Lima. Uhum. Então, as pessoas falam, pô, isso aqui funciona. Né? Então, a entrada agora do Boa Vista Village, ela vai trazer novas áreas de apoio para a própria Fazenda Boa Vista. Então, no Boa Vista Village tem uma área que a gente chama de Town Center. Ela é, na verdade, como se fosse uma grande praça, aonde nessa praça vão ter lojas, restaurantes, bares, galeria de arte, entretenimento como cinema, boliche, esse tipo de coisa. Então, o que a gente está levando para lá? Também uma infraestrutura de cidade grande. Então, assim, há 12, 14 anos atrás, a gente tomou a decisão de passar cabo de fibra ótica na Fazenda Boa Vista inteira. Agora, durante a pandemia, quem precisou de internet, teve internet, às vezes, até melhor do que a que tem na sua casa em São Paulo, que aqui até eu quero fazer um disclaimer, a minha hoje não anda lá muito bem, por isso até que eu tive que trocar aqui o dispositivo para fazer a conversa com vocês. Mas lá está sendo de muito boa qualidade. Então, a lógica da JHSF é essa empresa que pensa o cliente de alta renda, que tem como propósito surpreender, transformar, realizar, inspirar, e que quando executa as coisas, executa com a motivação de qualidade e excelência. Então, é isso aqui que faz a gente trabalhar de uma maneira diferente. Então, a gente não é uma empresa de produto, nós somos uma empresa de cliente e nós adaptamos a empresa e o produto o tempo inteiro para atender aquele cliente. E essa questão de adaptar o tempo inteiro, a gente conta com um time que tem diversidade. A diversidade ela é uma maneira de somar pontos de vista, entendimentos e criar uma tridimensionalidade. E colocando tudo isso daqui junto é o que leva a gente para um patamar de entrega de produto que ele é diferenciado. Perfeito. A JHSF ela foca muito em 4 segmentos, né? Incorporação, renda recorrente, né? Hotéis e restaurantes e o aeroporto executivo. Qual deles aí, na sua opinião, tem o maior potencial de crescimento, né? E em qual vocês devem focar mais para expandir nos próximos anos? A gente está olhando para o próximo ciclo, o ciclo dos próximos 3 anos e meio, 4, crescimento para as 4 divisões de negócio. Então, o nosso objetivo nesse período é crescer o fluxo de caixa operacional da empresa em quase 3 vezes. Então, a gente deve ter muito perto de triplicar o fluxo de caixa operacional da divisão de desenvolvimento imobiliário, e isso tem a ver com toda essa contextualização que eu estava de macroeconômico, da Fazenda Boa Vista. Acho que o Thiago caiu aqui. Eu vou colocar ele novamente. Oi. Tinha caído, voltou já. Ainda bem que eu avisei que eu estava com um probleminha de internet. Você já entendeu que deve ter sido isso. Então, eu estava fazendo uma contextualização de que a gente deve praticamente triplicar aí o tamanho da geração operacional de caixa da incorporadora, desenvolvendo de maneira conjunta, né? O polo da Boa Vista, o polo do Parque Catarina e o polo aqui de São Paulo, que é o eixo ali que orbita ao redor do Parque Cidade Jardim. Então, é isso que vai levar a esse crescimento da geração operacional de caixa.
Na parte de shoppings, a nossa estratégia, como eu já expliquei, é crescer a presença física aqui dentro da cidade de São Paulo. Então, a gente deve crescer por volta de 85% a área de shopping. E, junto da estratégia digital, levar esse crescimento para dobrar o tamanho da geração operacional nos próximos 3 anos e meio. Na parte de hotelaria e de gastronomia, a gente deve dobrar o tamanho da geração de caixa também ao longo desses 3 anos e meio, com abertura de novos hotéis. Então, a gente tem o Hotel Fasano Trancoso para abrir, o do Itaim e o do Cidade Jardim. Além disso, tem a parte do hotel que vai ter no Catarina Resort e depois hotéis que nós vamos ter também dentro do Boa Vista Village. Associado a esse crescimento de hotéis, vem a abertura de novos restaurantes. A gente tem como plano de negócios abrir 2 restaurantes por ano. Então, esse ano, um dos 2 restaurantes que a gente vai abrir é o restaurante Fasano no New York, que faz parte também do processo de internacionalização da marca Fasano e também da JHSF. E no caso do aeroporto executivo, a gente quer crescer com a adição de espaço de hangaragem. Então, nós inauguramos o aeroporto no ano passado com 2 hangares, lotou, estamos construindo mais 3, e a gente deve continuar esse processo de adicionar mais hangares com a entrada de novos aviões para serem lá hangarados conosco. Então, do ponto de vista do fluxo de caixa operacional, é isso que a gente está vendo crescer, praticamente triplicar aqui com relação ao patamar atual da companhia. Os investimentos para fazer esse crescimento acontecer, eles existem, mas, por outro lado, a gente como empresa tem uma lógica de que quando constrói um shopping, a gente pega uma participação minoritária, vamos dizer, 49% daquele shopping e vende. Então, como a gente vende esse pedaço do shopping, a gente recupera uma boa parte, se não todo, o investimento que foi feito no 100%. Então, a gente tem aqui uma estratégia que ela neutraliza a quantidade de capital que precisa ser investido para que essa divisão de negócios cresça. O aeroporto ele segue a mesma lógica. A gente ainda está colocando capital no aeroporto, mas daqui a pouco a gente vai começar a tirar capital do aeroporto através da venda de participações minoritárias. Então, com essa estratégia, tanto para os shoppings quanto para o aeroporto, melhor dizendo, que requer investimento de capital, a gente vai desinvestir também capital com essa venda de participações minoritárias. Só lembrando aqui o que eu falei instantes atrás, o fundo XP Malls participa em todos os shoppings que a JHSF tem. Então, essa relação com fundos imobiliários é uma relação que nós construímos com o JHSF, com o XP Malls, melhor dizendo, que nós temos um fundo imobiliário que investe no aeroporto, ele tem cerca de 5% do aeroporto, com 28 investidores, e que a gente vai continuar, vamos dizer, desenvolvendo essa dinâmica para manter a base de capital da empresa vamos dizer, estável com relação àquela que nós temos hoje. E com a oferta de ação que nós terminamos na semana passada, nós estamos praticamente com a dívida líquida zero na empresa. Então, o nosso objetivo da gestão do fluxo financeiro é ter, com dívida líquida perto de zero, a gente vai ter uma despesa financeira muito pequena, com uma posição de caixa aí perto de R$1 bilhão e tendo uma dívida que não é muito maior do que isso, a gente acha que tem um ambiente correto para que o principal da dívida ele seja constantemente rolado, né? Ou seja, sem gerar uma necessidade de pagamento de dívida. Portanto, se o fluxo de caixa operacional cresce, o fluxo de caixa de investimentos é zero e o fluxo de caixa financeiro é muito pequeno, vai começar a acumular caixa, mais caixa do que aquele bilhão que eu estava comentando instantes atrás. Então, a pergunta é, o que a gente vai fazer com esse caixa? Tá? Então, dada essa dinâmica que a gente está vendo para a empresa, a gente vai crescer a quantidade de dinheiro disponível para distribuir na forma de dividendos para os nossos acionistas. E se lá na frente a gente vir uma situação de que existe um projeto de crescimento que não está contemplado nesse nosso grande projeto, aí a gente senta, conversa com os acionistas
e discute o que fazer, se a gente retém um pouco para financiar esse outro crescimento ou se desenvolve algum outro tipo de estratégia. Mas por hora, eu acho que a gente está com essa cabeça bem focada, vamos dizer, de entregar o crescimento do resultado operacional, manter a disciplina do CAPEX, do investimento de capital, e ao mesmo tempo ter essa questão do endividamento líquido da companhia num patamar bastante baixo. Sensacional. Tiago, agora eu gostaria de falar sobre um assunto que é um pouco chato, mas que acho importante até ser esclarecido aí para todos nós, investidores, acionistas, né, e até fãs da empresa, né, como eu e muitos clientes da Chicago Investimentos que estão assistindo a gente, né? Até porque você, a JHSF de modo geral, é bem conhecida aí pela transparência, né, que deixa os acionistas muito confortáveis na hora de investir nas ações da JHSF, né? Ontem a JHSF foi alvo da operação Paralelo 23, ali, que investiga a Caixa 2 do José Serra em 2014, né, fez as ações caírem mais de 5% aí ontem. Você pode explicar para nós exatamente o que aconteceu e a postura e a resposta da empresa em relação a isso? Lógico. Na realidade, ontem, às 6 horas da manhã, tocou o meu telefone. Era a pessoa que é responsável pelo escritório, que tinha recebido uma ligação do administrador do prédio dizendo que a Polícia Federal estava em diligência lá no escritório e que eles precisavam entregar um mandado de busca. E eu falei, não tem problema. Eu coloquei uma roupa, fui até o escritório, fiz questão de receber o delegado que estava à frente dessa diligência, os investigadores, o pessoal da OAB. Foi uma conversa muito, muito tranquila. Eles falaram, a gente está aqui para cumprir um mandado da Justiça Eleitoral que pediu para que a gente encaminhe, né, para o juiz um contrato da JHSF com uma empresa chamada LRC Promoções e Eventos. Se o nome não é esse, é algo parecido. Eu falei, pois não, agora são 6h30 da manhã. De quando é esse contrato? Eles falaram, do ano de 2014. Eu comecei a trabalhar na empresa no início de 2015, então eu não conhecia, vamos dizer, detalhes desse contrato. Aí as horas foram andando, as pessoas também foram acordadas ou foram acordando, e a gente conseguiu entender que essa empresa LRC, ela era a promotora do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E a exemplo do que a gente faz de maneira recorrente com eventos em shopping center, com eventos na Fazenda Boa Vista, a gente promoveu um evento para clientes da empresa. E esse evento era durante o Grande Prêmio do Brasil. Então a gente precisou comprar ingressos, precisou comprar acesso ao autódromo, que ele era franqueado pelo promotor do evento, que é essa empresa LRC. Então, essa foi a primeira, vamos dizer, explicação ali prestada. Na parte contábil, existem todos os registros, as notas fiscais, está descrito lá direitinho que foi compra dos ingressos da Fórmula 1. Então, ali a gente também já conseguiu ter um entendimento claro de que está devidamente registrada essa transação. E agora existe um processo que ele vamos dizer, de natureza, vamos dizer, jurídica, né, do entendimento de quem pediu o contrato, para entender se o contrato atende aquilo que o juiz quer entender ou não quer entender. E do lado da companhia, a gente está organizando também um processo de investigação interna também para que a gente tenha o nosso entendimento mais claro com relação ao que se passou há 6 anos atrás. Então, esse é o contexto, a gente não tem problema nenhum de vir aqui de maneira, vamos dizer, transparente, pública. Aliás, ontem, por volta um pouquinho antes das 10 horas, a gente inclusive soltou um comunicado ao mercado informando que esses eram os fatos que nós pudemos apurar até aquele momento, como assumimos um compromisso continuado aí de transparência e de levar informações complementares para qualquer acionista, para qualquer um que quiser entender mais o que está acontecendo. Perfeito, ficou claríssimo. Obrigado pela oportunidade aqui de também trazer esse esclarecimento para o pessoal que tá nos escutando. Imagina, é um prazer.
Bom, para terminar, o meu tempo já está estourando, queria que você nos contasse aí qual que é o seu maior objetivo dentro da empresa, né, da JHSF daqui para frente, e quais mensagens você deixa aí para os acionistas que veem a empresa como um investimento de longo prazo. Eu acho que o objetivo não é só meu, acho que o objetivo é de um grupo grande de pessoas, dos acionistas, do conselho de administração, da liderança, das 3.000 pessoas que eu vou insistir que acordam cedo, dormem tarde para levar qualidade e excelência para os nossos clientes especiais. O nosso compromisso é entregar esse plano de negócios que eu descrevi agora há pouco, de triplicar a geração operacional de caixa num ambiente de neutralidade de investimento de capital e também com um fluxo de caixa financeiro bem leve. Eu acho que é aqui que a gente tem que estar focado do ponto de vista de time que está executando um plano de ação. Eu quero reafirmar que sou extremamente feliz com o time que nós formamos. Eu costumo dizer que eu sou só mais um que termina o dia suado e com as mãos aqui calejadas de estar lá todo dia remando o barco com a máxima intensidade possível. Então, sim, nós somos um time com intensidade, que amamos aquilo que a gente faz do ponto de vista profissional e que está comprometido em fazer esse plano daqui acontecer. Perfeito. Bom, era isso que eu queria abordar. Gostaria de agradecer muito o seu tempo, né, a sua presença, participação em nome de toda Chicago, né, principalmente aqui em meu nome e dos meus sócios, né, nós somos em 4 sócios aqui na empresa, eu, o outro Arthur, o Vitor e o Paulo, e queria agradecer em nome de todos aí o seu tempo e a sua participação. Deixa eu pedir mais um minutinho para aproveitar que a gente tem bastante gente aqui que está nos acompanhando. Claro. E eu queria também destacar um outro ponto que eu acho que ele é importante. A gente está aí vendo que tem a pandemia, o movimento está melhorando aos poucos, mas a gente tem que lembrar que é um momento ainda de muita solidariedade, né? Então, a gente lá na JHSF escolheu uma série de ONGs, de hospitais, de comunidades que precisavam de apoio, e a gente saiu para fazer esse apoio, em alguns momentos com doação de cesta básica, em outros momentos com doação de dinheiro, em outros até com doação de equipamentos médicos. Então, eu queria pedir para todo mundo que está aí assistindo a gente, e até para vocês que têm assim, uma série de contatos aí, da gente se mobilizar no sentido de procurar uma instituição ou algumas instituições que precisam de ajuda continuada. A JHSF e eu, a gente gosta do GRAAC, a JHSF ajuda o GRAAC, e eu escolhi o GRAAC por uma questão que me toca muito a causa do GRAAC, que é cuidar de crianças e adolescentes com câncer. Esse é um assunto que me sensibiliza, é um assunto que eu dedico a minha energia no sentido de buscar não só apoiar financeiramente, mas fazer uma campanha para que mais pessoas possam ajudar a que crianças e adolescentes recebam o melhor tratamento possível. A partir de R$10 é possível ajudar o GRAAC. Então, assim, quem não tiver uma outra entidade e quiser apoiar o GRAAC, o endereço lá deles é graac.org.br/doar. Quem não puder doar dinheiro, ajuda a gente a ir atrás de mais pessoas que possam fazer doações, e com isso a gente dá alegria, tirar dor, levar esperança para mais de 3.500 crianças, adolescentes que dependem de um tratamento continuado para que eles possam ter uma vida normal, uma vida de alegria e uma vida longeva. Então, eu queria só terminar dessa maneira, pedindo aí a ajuda de vocês todos com relação, se não for ao GRAAC, a outras entidades que precisam. Perfeito, sensacional. Pode contar aí com a minha ajuda da Chicago, e também vou compartilhar com o restante dos clientes que não tiveram oportunidade de estar aqui com a gente hoje, sem a menor dúvida. Uma excelente iniciativa. Legal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Termino aqui deixando a mensagem que
o time de relação com investidores da JHSF está à disposição pelo ri@jhsf.com.br. O telefone é 011 3702 5473. A gente tem uma página no YouTube com um monte de vídeos sobre a empresa. A gente também está bem ativo ou aqui no Instagram ou no Twitter, buscando dar dinamismo e velocidade de informação para quem precisar. Eu acabei de ver aqui que o Anderson, obrigado aí pela ajuda. O Anderson até já colocou o link do endereço do GRAAC. Então fica aí, a gente adota a política de portas abertas e o convite para que as pessoas venham beber água na fonte. Sensacional. Eu vi também que alguém perguntou aí, não me lembro quem, se vai ficar gravado. A live vai ficar gravada, então a gente vai postar aqui na nossa página da Chicago, vai compartilhar também com a JHSF para usar da forma como eles quiserem. Legal. Obrigado a todos vocês mais uma vez pelo convite e conta com a gente aí para conversas futuras. Muito obrigado, Thiago. Grande abraço e boa noite. Boa noite. Obrigado.